Bom, a medida provisória 936, na verdade, trata da questão de medidas que o governo criou para resolver o problema dos empregados durante a pandemia. Não é exatamente a questão do câncer. Tudo bem? É isso? Pode falar, doutor. Então, a medida provisória 936 ela é um complemento da medida provisória 927 da semana passada, do dia 22 de março, e ela criou duas formas do empregador poder minimizar um pouco o efeito da pandemia em relação ao gasto com seus empregados. E o foco da medida provisória é fazer com que as empresas não precisem rescindir os contratos, não precisam dispensar os trabalhadores. E para isso o governo criou dois mecanismos. Um mecanismo de suspensão do contrato de trabalho para até 60 dias, e outro mecanismo de redução de salário e jornada por até 90 dias. Paralelamente a esse mecanismo de aliviar um pouco o custo do empregador e evitar as rescisões, o governo também criou, e a partir de hoje está no ar, um app, né, um aplicativo, para que os trabalhadores que não são empregados, ou seja, não têm emprego formal e tenham alguns requisitos aí familiares, possam se cadastrar ao benefício daqueles R$ 600, que é uma forma aí do governo custear um pouco os trabalhadores que nesse período que não há trabalho possam sobreviver aí, subsistência nesse período de pandemia. Então, basicamente, são três medidas. As duas medidas provisórias que envolvem os empregadores e uma legislação que envolve o benefício que o governo vai dar aos trabalhadores que não têm vínculo de emprego, chamados trabalhadores informais ou autônomos. Agora, doutor, é importante a gente ressaltar quais as mudanças efetivas para o trabalhador com essa medida. Bom, então, a medida provisória 927, ela permite que o empregador, e essa medida provisória de 2 semanas atrás, o empregador estabeleça ou um banco de horas para aqueles trabalhadores que estão em casa e não estão trabalhando, né? Então é importante separar. Quem está trabalhando, quem tem uma atividade essencial que está trabalhando, não muda nada, segue com emprego normal, trabalhando no local de trabalho e recebendo seu salário. Quem está em quarentena, está em casa, porque o empregador está fechado, um lojista, um restaurante ou coisa parecida nas cidades que isso está fechado, ele vai ficar em casa e o empregador tem algumas opções. A primeira opção é colocar esse empregado em banco de horas e depois que a atividade retomar, compensar essas horas em casa com excessos de jornada ao longo dos próximos 18 meses. É uma primeira medida. A outra é, enquanto o empregado está em casa, o empregador pode dar a ele férias, antecipando férias que ele ainda não adquiriu ou dando as férias que ele já tinha direito e já tinha adquirido. Então, foram duas medidas criadas no dia 22 de março. E agora, na semana passada, foi estabelecida uma nova medida provisória que define basicamente a possibilidade do empregador não só colocar em férias em banco de horas, como também suspender o contrato. E aí vem a grande novidade. Se o empregador suspende o contrato do empregado, ele vai receber uma parte do valor que ele deveria receber trabalhando, mas não vai trabalhar porque vai estar com o contrato suspenso, uma parte vem do próprio governo federal. 70% desse valor vem do governo federal. E ao empregador haveria o pagamento de uma diferença de 30% do salário, só que o salário não é igual ao que o empregado ganhava, ele é calculado sobre o valor do seguro-desemprego. Então, é uma forma do governo manter uma renda e reduzir a despesa do empregador em relação ao empregado. Então, por empregado que está afastado, não trabalhando, se o empregador optar por esse mecanismo, ele fica com o contrato suspenso, recebe uma parte do valor do governo federal e uma parte do próprio empregador. A outra opção, essa é um pouco mais complicada, é o empregador continuar usando o trabalho do empregado em casa, aí no regime de trabalho à distância, de home office, mas reduzir a jornada de trabalho, reduzir um percentual da jornada, que pode ser de 25%, 50% ou 70%. Então, o empregador reduz a jornada e, consequentemente, reduz também proporcionalmente o salário. E a diferença do que foi reduzido, o governo federal complementa com um benefício também apurado sobre esses percentuais, 25%, 50%, 70%, calculado sobre o valor do seguro-desemprego. É uma forma que o governo criou de ajudar a economia, injetar dinheiro na economia e reduzir a despesa do empregador. Do lado do empregado, é uma garantia que o empregado não vai perder o emprego. E isso é muito importante.
ele passa esse período de até 90 dias recebendo um pouco menos, um pouco do auxílio do governo, um pouco do próprio empregador, e depois ele tem uma garantia que não será dispensado pelo mesmo tempo que ele ficou recebendo esse benefício, ou seja, por até 90 dias depois que a situação voltar ao normal. Basicamente é isso que o governo fez nessa medida provisória 936. Doutor Carlos, o empregado precisa concordar com essas mudanças na empresa? Precisa. Esse é um ponto importante. Toda forma de alteração de contrato pressupõe necessariamente uma anuência do empregado, né? Então, no caso do contrato, suspensão do contrato, você precisa negociar com os empregados. E no caso da redução do salário de jornada, você também precisa negociar. A grande discussão que existe aqui é se essa negociação pode ser individual ou tem que ser via sindicato. Ontem à noite, o ministro Lewandowski, do STF, deu uma liminar numa ação direta de constitucionalidade, declarando que, mesmo a medida provisória, dizendo que para salários menores ou para pessoas que ganham mais de R$ 12.200 e que têm um curso superior, chamados empregados hipersuficientes, que a medida provisória dizia que eu podia negociar diretamente com o empregado sem o sindicato, o ministro do STF entendeu que essas disposições da MP, mesmo dizendo que a negociação individual, precisa ser comunicada ao sindicato. Então, o que nós estamos tendo hoje, pelo menos enquanto essa decisão estiver valendo do STF, é que essa negociação não só tem que ser feita com o empregado, como também tem que ser envolvendo a entidade sindical que representa a categoria. Isso tornou um pouco mais difícil a implementação, mas garante aí a importância da negociação, ou seja, o empregador precisa conversar com os trabalhadores e ter a vontade da maioria para poder implementar essas medidas, tanto de redução do salário de jornada quanto de suspensão de contrato.